Fala pessoal, Felipe Fontoura por aqui, falando no canal Dev Samurai. E hoje eu tô com esses meus queridos amigos, alunos e pessoas que eu acabei de conhecer hoje. Então hoje a gente está aqui no nosso escritório para que a gente possa fazer uma pequena reunião. Pessoal, dá um oi lá para a câmera, vamos. Oi. Legal? Então são perguntas da vida real. Por quê? Porque são perguntas que a gente trouxe da sala de aula, da vida cotidiana e da vida de todo programador. Então vamos lá. Questão que, tipo assim, eu tenho na minha cabeça que, assim, com a nossa área, eu sei que você consegue ou trabalhar na firma ou você trabalhar solo. Qual que é a melhor maneira de você saber, assim, você está começando e você, a melhor maneira é você partir para uma empresa ou você começar com uns poucos fazendo a carreira solo? Porque eu já tenho um projeto para fazer um website, então quando ele fiz o levantamento ainda porque foi meu padrinho. Ele pediu e eu falei assim, ó, eu estou começando a ter essa matéria agora. Eu tava vendo antes pela Code Academy, estudando por lá, daí até tanto que o pessoal falou assim, cara, você vai estar começando, pelo menos começando na front, você faz a front, pelo menos você já estiliza o que você quer, né, que vai estar sendo a parte, depois você parte para a parte do back. Daí como é que seria melhor? Eu partir primeiro uma empresa para pegar uma boa parte do conhecimento ou eu consigo por fora ou faço uma carreira solo? Vamos dividir isso daí em dois grandes mundos para que você consiga entender esse paralelo. Não significa que você tem que estar do lado de cá ou do lado do muro, tá? Eu só estou traçando uma linha invisível para que fique mais fácil a minha explicação. E essa linha invisível a gente vai colocar aqui carreira, tá certo? E academia. Essas duas coisas aqui sempre foram um pouco mais complicadas, porque a gente sempre tinha aquela visão do tipo, aquele professor que só está lá dando aula, ele está na academia, então ele é um cara que não é muito comercial, ou o cara que está aqui na carreira e comercial é um cara que não está lá. Vamos traçar essas duas questões aqui, tá certo? Pergunta, eu sou suspeito de falar que eu trabalhei como empregado durante 8 anos, tá certo? Somando tudo 8 anos, trabalhei numa indústria. Indústria, o modelo dela é o seguinte: eu te remunero bem, um pouco acima da média, e eu coloco todo um pensamento de medo, para que eu consiga extrair cada vez mais dessa pessoa pagando um salário. Então, vamos pegar aqui para a região. R$5.000 aqui para a nossa região, mensais, é um ótimo salário. Só que ela vai fazer o máximo possível para você faturar, por exemplo, 20 mil. Então, o que ela vai fazer? Puxar até o calo, né? No bom sentido. E ela vai colocar uma política do medo. Olha, cuidado, lá fora o desemprego está alto, a crise está aí, cuidado, o que você está tendo aqui você não vai ter lá fora, tá certo? Tá certo ou tá errado? Não sei, eu não estou aqui para julgar, porque eu não posso julgar, não tenho todo esse panorama, mas eu posso dizer o que eu senti, o que eu vivi quando eu estava trabalhando nesses 8 anos como funcionário. E agora eu estou do outro lado, do lado do empreendedor. Então, eu vou dizer para você, vale a pena, tá certo? Por quê? Porque como funcionário, você vai ter um faturamento mensal, X, tá certo? E você vai pegar esse faturamento mensal, como você vai ter um pensamento de salário ad infinitum, que para sempre você vai estar ganhando aquilo lá, você vai se comprometer. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, vai comprar tudo isso aqui parcelado. Tá certo? E daí você vai incorporando esses valores financeiros aqui na sua vida, só que da mesma forma que você incorpora isso, você vai virando um escravo. Porque você comprou e parcelou durante 30 anos a sua casa na Caixa Econômica Federal, parcelou em 78 vezes o seu carro, tá certo? E para manter tudo isso daqui, você ainda tem que ter um valor passivo de X, e daí você é jovem, e você quer sair agora para festas, entendeu? Eu sei, porque eu estava dentro desse modelo aqui, ok? Por quê? Porque você teve a confiança que isso aqui ia acontecer ad infinitum. Só que esse mesmo processo é o processo que acaba mantendo você preso de uma forma mental nesse processo desgastante, que é ser funcionário, ser, né, cada vez mais ali, não ser dono de si mesmo, vamos imaginar. Então você tem uma renda única por mês. Essa renda também tem um risco envolvido, que é da demissão. Ou seja, se amanhã eu sou demitido, eu tenho uma perca de 100% dessa renda, de uma hora para outra. E quando eu sigo carreira solo, como freelancer, ou empresário, ou empreendedor, não sei como você queira dizer,
Eu posso dividir esse 100% em várias fatias do bolo. Eu posso ter, por exemplo, 10 fatias de 10% do meu faturamento, em que cada fatia dessa é um cliente. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Ou seja, se um cliente sai, eu mantenho 90% do meu faturamento. E você vai trabalhar da seguinte forma, você vai trabalhar no paradigma da caixa d'água. Você sabe exatamente, com certeza, se daqui a 2 meses vai chover? Então, vou imaginar que você mora num local, que você não tem água encanada, não tem essa infraestrutura e você não sabe que vai chover. Quando chover muito, o que você vai fazer? Guardar água, né? Guardar água. Só que eu sei que o meu consumo mensal, por exemplo, é, sei lá, 10 litros. Não é 10 litros, mas vamos imaginar. Vamos colocar um número mais real, 100 litros aqui, tá certo? E você tem 1.000 litros. Pergunta, você vai encher uma piscina com esses 1.000 litros? Por quê? Porque você não sabe quando vai chover de novo. Você tem uma expectativa que no mês sei lá, de janeiro, dezembro, é verão, chove mais, mês das aves, aquelas coisas lá. Mas você não sabe com toda certeza. Isso daqui é o dinheiro. A água é o dinheiro para esse cara que está aqui. Ele pode pegar um trabalho muito bom e chover ali, e encher o balde dele. O que ele vai fazer? Vai manter no balde da poupança e vai se mantendo. Só que o interessante é que quando você tem essa reserva, você não necessariamente precisa ficar preso ao trabalho que você estava. Você, por exemplo, pode ter 1 ano de reserva para procurar um novo empreendimento, passar 1 ano viajando da sua vida na Europa para descobrir o que você quer fazer da vida. Enquanto um outro cara que é funcionário, ele recebe tudo isso daqui mês a mês. E ele tem que ficar preso. Então você tem um grande dilema. Tempo, liberdade e saúde. É impossível você pegar essas 3. Você pode ver que o cara que está um pouco mais velho, ele tem mais tempo e talvez mais liberdade. E vamos imaginar isso daqui como saúde, como dinheiro. Vamos transformar isso aqui, para ficar um pouco mais real. O cara tem dinheiro, mas não tem tempo. Ou o cara tem tempo e dinheiro e não tem liberdade, porque ele está preso. Então você precisa sempre pensar nesse triângulo aqui e tentar encaixar essa equação de algum jeito. Então, a minha visão vale a pena só por conta disso. Agora, como que você consegue escalar isso daqui? Provavelmente você não vai escalar do dia para a noite, tá certo? É onde entra essa outra etapa aqui da academia. Se você quisesse, por exemplo, evoluir na sua carreira, provavelmente você ia pensar em estudar a próxima tecnologia. Agora é o mobile que está pagando mais. Eu vou para o mobile. Antes, em 2003, 2004, o mobile era o web, que é hoje. A graça era fazer o site. Eu já fiz um site simples desse, por exemplo, a R$10.000. Hoje a gente não faz mais. Só que esses R$10.000 agora é o mobile, por exemplo. Daqui a pouco vai ser a próxima tecnologia aqui. Tá certo? Tem algumas ainda despontando. Só que a sua tendência vai ser focar nisso. Por quê? Porque você quer seguir mais faturamento. Você é um cara técnico. Só que isso daqui não é a única variável que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com uma próxima variável, que é a autoridade. Vou te dar um exemplo. Quem que cobraria mais por uma consultoria? O professor PhD que está lá na sua universidade? Quem que você pagaria mais? O professor PhD que está na universidade ou o Silvio Santos? Professor de PhD? Silvio Santos. Por que você pagaria para o Silvio Santos? Pela experiência. E ele é bem sucedido. Ele é claramente bem sucedido. Será? Mas o cara é cabelô. Ele não estudou para ter aquilo. Mas ele é inteligente. Mas deu certo, né? Ou seja, ele tem autoridade. Né? Então, a gente que é técnico, a gente tem que aprender a mostrar isso daqui, ó, o que a gente tem de autoridade. Mas isso daqui não é falando complicado, o informatiquês, né? Falando assim, não, agora você vai ter um sistema totalmente web, totalmente banco de dados, agora você vai ter todo um processo de clouding, mobile. O cara está olhando para você, o que esse cara está falando? Esse cara está falando grego, está falando russo, eu não entendo nada. Eu só quero saber o seguinte, eu só quero saber que se eu pegar meu telefone, eu peguei meu telefone aqui, eu vou poder ver o que está acontecendo na minha empresa, o quanto o relatório de venda por telefone. Por que por telefone? Porque eu quero estar com a minha família.
Você entendeu? Então, em vez de você falar cloud, você vai falar, pegue o telefone e veja os números da sua empresa quando você não está lá. Que tecnologia que está envolvida? Nenhuma. Então, dentro desse processo de autoridade, existe um processo de marketing. Que envolve linguagem. Um dos processos de marketing é a comunicação, é o principal. Você tem que falar o que está dentro da cabeça do cara. Você tem que ativar o que está dentro da cabeça dele, não ao contrário. Então, a comunicação não é você falar, a comunicação é a outra pessoa entender o que você está falando. E para você melhorar esse processo de comunicação, o que você faz? Você aciona tudo isso que a pessoa já tem dentro dela. Ou seja, se você sabe que é uma pessoa que tem mais, vamos supor que o seu ramo ali, que você está trabalhando na área de carreira, as pessoas ou a sua persona, aquela cliente ideal, valoriza mais o estilo de vida do que escritório. Você vai falar de viagem. Ou, por executivo, o que é escritório? Você vai falar de escritório. Você vai falar de performance, de números. Do outro lado, você vai falar de férias. Pode ser, inclusive, o mesmo produto. Tá bom? Por exemplo, o nosso produto, o Yes Chef, que é venda de comida online, ele tem 3 grandes clientes. Vamos colocar 2 clientes aqui para facilitar. 3. Eu tenho o individual, eu tenho o que já tem mais de 2 lojas e o que já tem uma franquia. Cada um desses daqui a comunicação é diferente. Esse cara aqui ainda está no caixa. Ele está lá, fechando caixa. Esse aqui, ele não está conseguindo fechar mais o caixa, porque ele está ocupado. Não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse aqui já está preocupado como é que a empresa dele vai crescer daqui a 10 anos. Então, a comunicação é diferente. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Isso na parte, vamos dizer assim, conceitual. A parte conceitual é essa. Não foca só em tecnologia. A tecnologia vai ser a base. Mas você precisa focar em autoridade baseado na questão do Silvio Santos. O Silvio Santos é um cara que provavelmente cobraria muito mais do que o cara que tem 20 anos de PhD. Ou seja, mais requisitado. Não me pergunte o porquê. Só sei que é assim, por conta do marketing. Porque a nossa percepção que acontece. Vou dar um outro exemplo. Você chega para uma entrevista de emprego, você chega com um terno ou chega com uma roupa de skatista tudo rasgada. Isso é o mesmo. Né? Dependendo de qual é o perfil da empresa, o terno vai ser melhor ou a roupa de skatista rasgada vai ser melhor. Não tem o certo ou errado. Tá certo? Então, na questão de carreira, você vai focar nessa questão da autoridade. Você vai fazer um website para você, você vai fazer vídeos no YouTube falando a linguagem do seu cliente. Tá certo? Não o que você acha, mas o que o seu cliente entende. E só o fato de você estar lá, você vai estar se expondo, você vai criar essa autoridade. Naturalmente, seu valor hora vai ser muito maior do que os seus concorrentes. E aqui a questão acadêmica, que envolve mais a parte de tecnologia, você vai aprender sobre demanda. Você não vai querer ser o cara cientista, porque talvez aquilo para você não seja interessante. Você vai aprender o que é suficiente para colocar para o seu cliente. Por quê? Porque tecnologia vai e vem, seu interesse é financeiro, é de valor, você é uma empresa. Você não é uma academia, você não é um instituto de pesquisa. Você não precisa deixar de estudar, mas você não pode ficar só estudando. É isso que eu quero dizer. Você entendeu? Para fechar esse exemplo, eu vou narrar uma história que aconteceu de verdade, aconteceu com a minha empresa. A minha empresa, ela nem sempre vendeu produtos, que é eu crio alguma coisa e coloco para o mercado. Eu já fui uma prestadora de serviço. O que é prestação de serviço? Tem uma demanda e você faz alguma coisa com base de tempo. Ou seja, você troca tempo por dinheiro. Isso aqui tem várias vantagens e muitas desvantagens. Mas estava lá e isso aqui a gente estava em 2009, se eu não me engano. 2009. E a moda era, passou um pouco essa questão do website, e a próxima moda era a própria empresa administrar o conteúdo dela. Por quê? Porque os caras faziam um website e trancavam o website e cobravam manutenção. Daí, para mudar um número de telefone, ele cobrava 50, 300 reais. Como o outro lado não tinha, era uma relação de cliente refém e carcereiro. Daí a gente, pensando nisso, se criou algumas inovações no mercado, que é o próprio cliente poderia modificar o website dele, mudar o número de telefone, mudar o texto, imagens, e a gente estava lá. Tinha uma outra empresa a qual a gente prestava esse serviço, que ela nos contratou para fazer algum outro serviço que não era isso, só que a gente já tinha um sistema que fazia isso, que era feito na melhor linguagem,
o melhor banco de dados da época, rodava super rápido. O dela era feito em banco de dados TXT, era um bloco de notas que ela abria, e era feito em CGI, que é uma outra arquitetura que... Quem que vendia mais? Quem que vendia mais? Enquanto ela vendia 100 desse, eu vendia 2 desse. Só que na época eu não sacava disso, eu achava que era só ter a melhor técnica, a melhor tecnologia, que isso se vendia por si só. Entendeu? Então, se você quer fazer isso, coloca na sua cabeça. É um processo muito vantajoso, que simplesmente por esse exemplo aqui, que você, se perder um cliente, não perde 100% do faturamento. E você pode escalar. E você pode terceirizar o seu processo. Por exemplo, eu estou fazendo um serviço que é meio repetitivo. Contrata alguém para fazer. Você vai fazer o serviço que não é tão repetitivo. Você entendeu? Pode começar a pensar depois de um tempo dessa forma. Você não precisa fazer tudo. Ok? E não focar só na tecnologia, porque a gente que é programador, a gente quer fazer no melhor banco de dados, na melhor tecnologia, no melhor tudo. E às vezes a gente fica ali no laboratório maluco e cria uma coisa que o cliente nem precisava. No final, o cliente só queria isso daqui, Dantes, que banco de dados pode ser TXT, ele nem sabe o que é isso. Claro que eu estou dando um exemplo aqui drástico, né? Aqui está o 0% e aqui, entre aspas, o ideal 100%. Não que era a melhor ferramenta, não é isso. Aqui era o ideal, aqui era o não ideal. Poderia ficar nesse meio termo, né? Por quê? Para o cliente era o que ele queria. Não precisava ser um negócio super complicado. Não dá muito tempo aqui nesse vídeo da gente falar dessa forma, mas seria mais ou menos isso. Tá bom? Legal?